Eu vou ler para vocês aqui o comentário da irmã Lindamir Soares. Ela tem um perfil aqui nessa plataforma desde 2021 e ela é sobrinha de uma irmã da Congregação Cristã no Brasil. O perfil da Lindamir Soares é @LindamirSoares9572. Então vou ler aqui para vocês. Abre aspas. No começo, eles falavam em doação e minha tia doou um terreno para a igreja no Paraná. A igreja existe, não tenho certeza, mas acho que é no Taboão. Hoje, ela mora em meio terreno, numa casinha de praticamente 2 cômodos, porque é sala e cozinha e um quarto pequeno. E foram à casa dela somente quando meu primo, que estava acampado, se batizou. Hoje, ele não pode nem ouvir falar de crente, porque ninguém foi mais visitá-lo. Eles passam bem apertado e não encontram ajuda de ninguém. Minha tia mora em Araucária, perto de Curitiba. Eu acho muito injusto minha tia estar sofrendo com seu filho, que tem problema de saúde, e não ter apoio da igreja. Lá, ela não tem ninguém por eles. Até o meio terreno onde ela mora não tem escritura, é apenas um contrato. Eu fico muito triste com isso. Eu também não tenho condições de ajudar. Então, aqui o depoimento da irmã Lindamir Soares, falando da tia dela que fez uma doação para a Congregação Cristã no Brasil e acabou hoje morando em meio terreno, que é um quarto e cozinha, e ainda tendo que cuidar de um filho que é portador de necessidades especiais, e a congregação, o povo da CCB, que gosta de lotar templos religiosos em busca de dons e ensaios regionais, gosta de fazer busca de dons, ficar em ajuntamentos nas madrugadas, chamada de busca de janta. Esse povo não tem misericórdia e não vai visitar as pessoas que necessitam de visita e de ajuda. Então, a igreja recebeu o terreno por doação, mas a doadora vive em precariedade extrema. Isso configura retenção injusta do fruto da generosidade e exploração da boa-fé, equiparável ao pecado de amontoar-se tesouro nos últimos dias. Tiago capítulo 5:3. A igreja aceita o bem material, mas não pratica a partilha igualitária descrito em 2 Coríntios 8,14. A doadora, a irmã, ela passa necessidade enquanto a instituição usufrui do terreno. O amor que fecha o coração, que é em 1 João 3,17, e nega a comunhão de bens, Atos dos Apóstolos 4, 32 ao 35. A situação descrita é opressão indireta. A igreja, que é a CCB, não restitui nem socorro, tornando-se cúmplice da pobreza da benfeitora, o que é abominação aos olhos de Deus. Provérbios 17:5. A igreja prioriza o patrimônio recebido, que é o terreno, em detrimento da pessoa que doou, servindo a Mamon. O bem material torna-se o Senhor e a misericórdia é sacrificada. A fé da igreja é morta, pois não se traduz em obras e socorro. A viúva necessitada, Tiago capítulo 1, 27. A omissão ativa é pecado, Tiago capítulo 4, 17. E a irmã, essa querida irmã Lindamir Soares, ela também falou assim: foram à casa dela somente quando meu primo se batizou, ninguém foi mais visitá-la. Tá vendo? Quando eu digo para vocês que na congregação cristã no Brasil não existe amor, o que existe é hipocrisia, o que existe é ganância, egoístas. Então a visitação ocorre apenas no batismo, cessando após. Ou seja, é um jogo de interesse. Isso é abandono da ovelha, negando o cuidado contínuo exigido dos pastores, que devem vigiar pelas almas e não apenas celebrar ritos. Isso está descrito em Hebreus capítulo 10, 24 ao 25. Hebreus capítulo 13, 17, 1 Pedro 5, 2, 3 e Atos dos Apóstolos 20 e 28. O amor é demonstrado apenas no evento do batismo, condicionado a um ato institucional. Ou seja, isso contradiz o amor incondicional, que não busca seus interesses e faz o bem sem esperar
retribuições. Isso está descrito em 1 Coríntios 13, 4, 7, Lucas capítulo 6, 32 a 35 e Romanos 12, 10. Então o batizado é visitado apenas no dia do rito, que é o dia do batismo, mas depois é ignorado. Isso trata-se de uma coisificação do membro, usando para estatística, mas negando a comunhão fraternal contínua, que está descrito em Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 42. Não visitar o órfão, a viúva, o enfermo, é religião pura, negada. É religião pura negada. A omissão após o batismo configura pecado de negligência, equiparável a amaldiçoar o seu irmão, descrito em Tiago capítulo 3, 9 e 10. Isso contradiz, inclusive, Tiago capítulo 1, 27, Tiago capítulo 2, 15 e Provérbios 19 e 17. A igreja se apresenta como corpo, mas não identifica o membro após o batismo. Ou seja, há desprezo pela mútua edificação, criando isolamento e desunião contrária ao crescer em amor. Descrito, isso contradiz Efésios capítulo 4, 15, 16, Colossenses 3, 12 e 14 e em 1 Tessalonicenses 5, 11. E a irmã aqui, a Lindamir Soares, ela também citou: meu primo tem problema de saúde, ou seja, tem necessidades especiais e não tem apoio da igreja. Ela não tem ninguém por eles. Olha o problema enorme. Então a igreja não visita nem ora, nem ora pelo primo enfermo, negando o mandamento explícito de cuidar dos doentes, o que segundo Mateus capítulo 25 é equivalente a negar o próprio Cristo. A CCB está negando o próprio Jesus Cristo. A igreja abandona não apenas o doente, mas toda a família que o sustenta, violando o dever de honrar os próprios domésticos da fé e de alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Eles estão contradizendo 1 Timóteo 5, 3, 4 e Romanos 12, 15 e Gálatas capítulo 6, 10. Ou seja, não há consolo, entristecimento ou compaixão. A igreja se omite diante da dor, contrariando o mandamento de vestir-se de misericórdia e ter um só coração. Isso está contradizendo 2 Coríntios 1, 3, 4 e 1 Pedro 3, 8 e Colossenses 3, 12. O amor é exigido até com sacrifício. A igreja não oferece nem apoio emocional, material ou espiritual, o que configura ódio prático, 1 João 3,15, e negação do amor divino. E lembrando que a congregação cristã no Brasil, as coletas deveriam ser destinadas para dar assistência para estas pessoas. O povo, ao invés de ficar buscando dons nas igrejas, eles deveriam praticar esses dons dentro da casa do órfão, da viúva e dos deficientes, dos necessitados. O povo não deveria estar dentro das igrejas, entupindo as igrejas, buscando palavras sobre a sua própria vida. O povo deveria estar na casa do doente, do enfermo, do deficiente, do idoso, limpando, dando banho, dando assistência, levando para questões dos médicos e dando assistência no geral. Então, o primo enfermo, que é o primo especial que a irmã tem sua carga, que é a doença, a solidão e a falta de recurso. Totalmente ignorada pela CCB, que não cumpre a lei de Cristo, ao recusar-se em ajudar. Aí teve um outro trecho que a irmã Lindamir falou: doou o terreno, a igreja existe, ela mora em um meio terreno sem escritura. Ou seja, a igreja recebeu o terreno integral, mas a doadora vive em meio terreno sem escritura. A desproporção entre o dado e o recebido, caracterizando a exploração do generoso e retenção do que deveria ser compartilhado. Inclusive a Bíblia afirma que é o rico que tem que doar para o pobre. Mas como que a CCB recebeu doação de um pobre? Então a igreja aceita doação de quem depois fica em situação precária. Isso é um comércio da fé. E fazer da piedade fonte de lucro, usando o terreno como benefício próprio sem retribuir o necessitado. A doadora mora em um imóvel sem escritura, em segurança jurídica, enquanto a igreja usufrui do bem doado, a injustiça estrutural, negando o correr como águas o juízo. Isso contradiz Isaías 58, 6, 7, Zacarias 7, 9, 10 e Amós 5, 24. Se a doadora passou a necessitar, a igreja deveria restituir parte ou ajudá-la,
mas não o faz. Isso é a omissão que configura pecado de reter o que não é mais justo possuir integralmente. Isso contradiz Lucas capítulo 19, 8, 9, Êxodo 22, 14 e Provérbios 6, 30, 31. A igreja acumula terras, patrimônio, enquanto a benfeitora vive na pobreza. Isso é inversão do reino, onde se deveria vender e dar aos pobres, não reter e empobrecer quem doou. Isso contradiz o que está escrito em Mateus capítulo 6, 19, Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 19, 21 ao 24 e Lucas capítulo 12, 33 ao 34. E no final ela ainda disse: não encontraram ajuda de ninguém e também não tenho condições de ajudar. E ninguém foi visitá-los, nem não tem apoio. Foi isso que ela finalizou. Então a igreja se constituiu como corpo, mas não há comunhão prática. Os membros ficam isolados sem auxílio mútuo. Isso anula a essência da comunhão dos santos, onde todos compartilhavam bens e necessidades. Isso contradiz o que está escrito em Atos dos Apóstolos 2, 44, 47, Atos dos Apóstolos 4, 32, 35, Romanos 15, 1, 2, 1 Coríntios 12, 25, 27. Ninguém ajuda ou visita. A igreja age como um grupo de indivíduos indiferentes, não como irmãos. Isso contradiz o mandamento de não reter, não ter por estranho necessitado e de trabalhar com as próprias mãos para ajudar o necessitado. Isso contradiz o que está escrito em Filipenses 2, 4, 5, Gálatas capítulo 5, 13 e 14 e Efésios 4, 28, 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Os líderes não visitam, não consolam, não fortalecem o enfermo e a família. Isso é abandono do rebanho, equiparável aos pastores de Israel que apacentavam a si mesmos e não curavam as feridas. Ezequiel 34. A igreja não ajuda material nem espiritualmente. A fé é vazia, a oração é hipócrita, pois se vir o irmão necessitar de fechar o coração, como permanece o amor de Deus? Isso contradiz Tiago capítulo 2, 14, 1 João 3, 16, 18 e Provérbios 3, 27 e 28. Então ninguém busca suprir a falta da família enferma. A quebra de reciprocidade cristã, onde o excesso de uns deveria suprir a falta de outros, que isso se chama igualdade. Então na congregação não existe isso. Na congregação cristã no Brasil, a grande maioria das pessoas são hipócritas. Eles tomam a ceia com roupas novas, se esnobando, mostrando instrumentos caros, dão glória para mostrar para o povo que estão glorificando, falam em línguas na igreja, osculam, dão um beijo no rosto das pessoas dizendo que estão em comunhão, mas quando vai ver, essas pessoas não visitam quem tem necessidade, as pessoas que estão enfermas, principalmente idosos e deficientes, principalmente as pessoas, eles vão todos os dias buscar a palavra sobre casamento, sobre viajar, sobre construir, sobre bens materiais, virada de cativeiro, prosperidade, e se esquecem do principal, que é olhar para o seu lado e falar, e pensar, está faltando alguém aqui, eu vou visitar. Porque está escrito que nós temos que amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar a Deus do mesmo jeito que nós amamos o nosso próximo. Se você não ama o teu próximo, como é que você pode dizer que você ama a Deus? Se você não ama o teu irmão, você é homicida e o reino de Deus não se faz presente em você. Então, na congregação cristã no Brasil, infelizmente, aquelas pessoas, a sua grande maioria, são homicidas. O reino de Deus não se faz presente dentro da CCB. Deixa o like, compartilhe o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.